Boa tarde a todos. Muito bem-vindos à nossa terceira live. Desliga. Em que vamos hoje destacar e apresentar a obra e a vida da nossa grande artista Denise Millan. Gostaria muito de agradecer, primeiro, aos nossos convidados dessa conversa, que muito generosamente aceitaram participar dessa conversa. Acho que vai ser uma conversa e uma oportunidade maravilhosa de poder explorar, aprofundar e conhecer mais a trajetória artística da vida e conhecer mais a obra da artista Denise Millan. E temos o grande privilégio, o prazer de poder contar nessa conversa, além da Denise Millan, do curador Gabriel Pérez Barreiro, Mariana Berenguer, presidente do MAN, Júlio Landman, presidente do Conselho da Bienal de São Paulo, Peter Com e eu que estou representando a Dan Galeria. Nessa terceira live, nós vamos desenvolver a conversa principalmente em três blocos. No primeiro bloco, que é só uma introdução, nós vamos apresentar um vídeo que foi produzido para apresentar essa exposição que nós estamos ainda apresentando na galeria e que termina na semana que vem, a exposição Mulheres à Frente, que destaca a trajetória das artistas mulheres da história da arte brasileira, desde o modernismo até a arte contemporânea, e a Denise Millan participa dessa exposição. Então, acho que é uma grande oportunidade de poder não só conversar um pouco mais sobre a importância que a obra da Denise Millan tem na arte contemporânea, com a presença não só de exposições importantíssimas no MAN, MASP, nas Bienais de São Paulo, com obras públicas de grande destaque no Brasil e no exterior, e acho que todos vão poder conhecer um pouquinho mais sobre a importância e a forma como Denise Millan cria a obra, dando uma importância aos minerais como um meio de expressão e como forma, e valorizando esse material como forma de expressão per si e dentro da linguagem estética que a Denise Millan aprofunda com grande maestria. Nessa conversa, nesse primeiro bloco, então, Gabriel Pérez Barreiro vai conversar com Denise Millan, vão apresentar as obras, destacar algumas das obras. É difícil numa conversa que vai ser uma conversa curta, porque o assunto nós poderíamos ficar aqui horas, mas temos que escolher algumas das obras para poder focar e depois, mas é uma forma de abrir o assunto para que vocês possam depois conhecer mais a obra da Denise e possam assim, aprofundar em outros momentos e de outras formas, né? No segundo bloco, vamos ter uma conversa que vai ser prazerosa de ouvir, em que Mariana Berenguer vai contar também não só a trajetória dela como colecionadora, mas também da ação no MAN, em que a Denise Millan apresentou no ano passado uma performance, um trabalho, né, Mariana? Projeto que foi muito importante, social e também artístico, e vai ser um prazer ouvir. Muito obrigado, Mariana. Obrigada a você pelo convite, Peter. É um prazer, uma honra, e também eu queria agradecer a Denise e ao Flávio. Muito obrigada. Olha, é um prazer. Muito obrigado. E o Júlio Landman, presidente do Conselho da Bienal, também vai poder nos guiar também sobre a sua rica trajetória como presidente da Bienal e também como um dos grandes colecionadores de minerais do mundo. Ele vai poder nos apresentar seu conhecimento e a sua rica visão sobre esse universo. Logo após esse terceiro bloco, nós vamos poder também abrir para perguntas. Vocês podem participar, enviar as perguntas pelo chat. Fiquem à vontade para encaminhar, e aí nós vamos, no terceiro bloco, poder conversar. Enfim, aí acho que vai ser um prazer. Eu queria, então, passar a palavra agora ao curador Gabriel Pérez Barreiro, a quem eu agradeço muitíssimo pela generosa participação. Gabriel Pérez Barreiro foi o curador da última Bienal Internacional de São Paulo,
em que a obra Ilha Brasilis, de Denis Villeneuve, foi apresentada com um impacto enorme, não só pelos visitantes adultos que frequentaram a Bienal, mas pela presença das crianças que visitaram um grupo de crianças de Heliópolis que tiveram a oportunidade de conviver e se aproximar da obra da Denise Villeneuve, e nós vamos conversar um pouco sobre isso também durante essa conversa. Então, não vou me estender muito, nós vamos logo em seguida apresentar primeiro o vídeo da exposição Mulheres à Frente, na sequência o vídeo em que Gabriel Pérez Barreiro apresenta a obra em que Ilha Brasilis de Denis Villeneuve, um vídeo maravilhoso produzido por James Choi, e que nós vamos ter a oportunidade de apreciar o vídeo, e na sequência, Gabriel Pérez Barreiro vai nos guiar através dessa conversa. Muito obrigado, Gabriel. É um prazer poder contar com a sua presença aqui. Muito obrigado. Imagina, prazer é meu. Essa é uma exposição que reúne o gesto forte, o pensamento matemático, a densidade filosófica, a forma perturbadora. E não por oposição, mas por complementaridade, inclui também a delicadeza, o ornamento, a musicalidade. Reúne, assim, um conjunto de obras que emana um caráter de integralidade, no sentido do integral, do completo, como característica própria do feminino, do ethos feminino. Parte importante desse ethos é, sem dúvida, uma certa paciência condescendente com quem relaciona a mulher à falta. Como comprovado por essa exposição, a mulher sabe que não falta nada. Nossa dificuldade, ao contrário, é com a superabundância de lucidez. Da sagacidade feminina vem uma pergunta importante. Falta do quê, se podemos ir da natureza à geometria, em intimidade com a linha arredondada e com o ângulo reto? O mais interessante é que há algo em nós que nos faz ser no plural. Seja Mira, Yolanda, Tomi ou Judite, Maria, Lígia, Denise ou Laura, nós não ligamos muito para sobrenomes, porque tudo na Terra é nosso filho. E nós temos um ímpeto de cuidar de todos, no coletivo, seja filho de quem for. E de cuidar de todas, porque somos muitas. A história da arte brasileira é feita por grandes artistas mulheres. Nesse campo, sempre estivemos na vanguarda, inaugurando o modernismo, marcando presença no surrealismo, na linha de frente do concretismo e do neoconcretismo, na luta política da arte participativa, nos ateliês da volta à pintura, na pesquisa de novas linguagens. As grandes artistas mulheres do Brasil são força e inspiração para mulheres atuantes em qualquer campo da criação e do cuidado com o mundo. Que essa força gere delicadeza nos homens que nós colocamos no mundo. Sao Paulo Biennial is the second oldest biennial in the world. Sao Paulo was founded in 1951 and has run continuously until now, till its 33rd edition. So having seen her work for the first time, and particularly the installation that she has set up in her studio, the image and the impression of that work stuck with me for some time. And asking myself, why am I unable to place this work in sort of the various pigeonholes that we all manage within the contemporary art world?
This is one of those cases where it doesn't fit into the pigeonhole, so you just deal with the work itself. And I think that's one of the interesting issues with her work, is that you really have to meet it on its own terms. It's very unusual material. We're used to thinking of rocks, stones, crystals in a completely different way, in a much more instrumental relationship, and so to come and kind of encounter them as a sculptural material, as a material for contemporary art, seemed to me a really sort of unique opportunity. So that's where I decided to invite her and give her a very significant space within this biennial building where we are right now, to really have it as not just one piece in a group show, but as something that kind of has a lot of space around it that people really have time to encounter. So, you know, over the years, Denise has really developed a very elaborate system for interpreting and, you know, reading and understanding the significance of those stones. And she creates very complex narratives that run through these installations about birth and genesis and, you know, development and realization. Now, when we think of, you know, the 900,000 people who are going to visit this exhibition, what I'm interested in is that people will bring very much their own experience. Everyone has some kind of relationship to this material. And it really strikes me that it hasn't been used more often as an artistic material. It's almost as if it's too powerful, too strong to kind of be brought into this world. So I'm very interested in what will happen with this amount of rock and crystal in this space where we're sitting right now, in the context of a contemporary art show. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o Flávio e o Peter por esse convite de estar juntos, de poder falar sobre um trabalho que, para mim, é um trabalho muito importante, muito relevante, que é o trabalho da Denise Milan, que eu conheci nesse processo de preparo da 33ª Bienal de São Paulo, uns 2 anos atrás, né, 1 ano e meio atrás, e que eu acho que, de alguma forma, virou um dos highlights dessa edição, né, enquanto o apego popular e a quantidade de pessoas que assistiram. Então, é um grande prazer saber que a galeria agora passou a representar a artista, e também sou bem feliz de poder estar nessa tarde junto com o Júlio Landmann, com a Mariana Berenguer, que são 2 pessoas que acho que têm uma relação profunda, não só com o trabalho artístico da Denise, mas também com o próprio material com o qual ela trabalha, que seria a pedra. Então, boa tarde, Denise, tudo bem? Oi, Gabriel. Quero aproveitar também e agradecer todos, assim, estou contente com essa, enfim, de estar aqui participando junto com a Dan, com o Peter, com o Flávio, ter essa conversa contigo e ter a Mariana e o Júlio aqui enfim, nessa sala, né, conosco. Que bom. Denise, a gente tem um pouco tempo, assim, para fazer um percurso que é bastante longo, né? Então, o que eu queria fazer, assim, eu peguei uns trabalhos que eu acho que são destaques, assim, ou trabalhos que, de alguma forma, ajudam a entender o percurso do teu trabalho, e eu pensei que a gente podia já entrar diretamente no assunto, no início. Então, eu pedi agora para a gente vai ver uma imagem de uma exposição que você realizou no ano 1986, no MAM de São Paulo, né, que é um museu que a gente vai conversar no final sobre ela de novo, que é esse projeto que chama Luzes, né? Então, é um momento que eu acho que você ainda não abraçou a pedra completamente como forma, mas aqui já tem alguns inícios, né, desse pensamento, principalmente sobre a luz. Queria que você nos contasse um pouco como foi a origem desse projeto, onde você estava no momento de realizar essas peças aqui. Então, o que é interessante da exposição Luzes, quer dizer, é a minha primeira exposição individual no MAM, né, minha entrada mesmo lá, e dessa exposição eu estava no começo fazendo assemblagem mesmo, juntando objetos, né? Objetos que já existem, coisas que já existiam na Terra. E a luz passa a ser um leitmotiv, ele passa a ser uma via condutora. E a luz, é muito interessante, por causa da exposição Luzes, eu vou chegar no cristal, porque chegou uma pessoa e falou assim, Denise, você já trabalhou com cristal? Eu falei, mas por quê? Eu estava fazendo luzes, né? Não, porque o cristal é um grande condutor de luz.
Eu que nunca tinha nem pensado que eu ia entrar no reino das pedras, né? Através da exposição Luzes, eu vou entrar no reino mineral, né? E o cristal vai ser o condutor, né? Então, Luzes é o início mesmo dessa via que vai se estender agora ao longo da vida, né? Tá, vamos só fazer um momento assim, vivencial. Nesse momento, assim, eu acho que as pessoas não sabem necessariamente que você passou por várias disciplinas, né, além das artes visuais, né, com dança, com teatro. Eu queria que nos contasse um pouco essa década de 80, onde estava a Denise Milani, em que contexto ela estava trabalhando. Então, eu tinha ido morar... Bom, primeiro eu tinha morado na Espanha e fui aprender dança espanhola. Por quê? Porque eu tenho origens no Mediterrâneo e a dança espanhola juntava o mundo do Mediterrâneo e o mundo... os mundos, juntava mundos que tinham a ver com as minhas origens. Então, eu vou fazer dança espanhola e aprendo lá coreografia, todo o desenho no espaço, né? Eu trabalhei com a família Périssé, que era quem fazia as coreografias do Maurício Bejar, né? Então, foi muito bacana. Também tive a Manuela Mena, que era subdiretora do Prado naquele momento, ela ficou muito próxima de mim e acompanhou e acabou me acompanhando ao longo da vida também, né? De todas... discutiu muito comigo os projetos. Daí eu fui para Nova York, em 1980, onde tinha eu estava da dança, eu fui para o teatro, né? E para o Avant-Garde Theater. Então, eram os grandes 4 diretores na época, era o Bob Wilson, era o pessoal do Mabel Mines, o Lee Breuer, era o Richard Foreman, e era o Richard Schechner. Então, era o Performing Garage, estava ali explodindo o teatro contemporâneo. E o que eu aprendo lá? Quer dizer, eu aprendo a questão, a teatralização, né? A performance, a dramatização, né? Que mais tarde vai entrar nas minhas pedras, a gente vai contar isso daqui a pouco. Mas, assim, lá é onde fui estudar o teatro indiano, o teatro japonês, quer dizer, eu estava interessado como que as expressões das origens teatrais... Cortou a Denise. Maria? Cortou o som, sua imagem? Pronto, voltou torta. Denise? Oi, eu estou aqui, só que, deu uma virada, mas enfim. Posso continuar? Pode, por favor. Continua, por favor. Né? Então, eu tive o privilégio de conhecer os artistas que, nos anos 80, estavam definindo toda uma linguagem teatral contemporânea, né? E que estavam trazendo todo o teatro do Oriente, que era o No Theater, o Zeami, o Bonraku, o Kabuki, o teatro do Natya Shastro, e traduzindo isso para quê? Para linguagem contemporânea, né? Então, e também trabalhei com Robert Ellis Dunn, que era o assistente do John Cage. Então, eu tive uma estruturação, né, que não foi acadêmica, que foi orgânica e que foi muito na base do que a curiosidade ia me indicando como próximo passo, né? Então, os anos 80 foram um pouco isso. Ah, legal. Eu acho que tem vários fios aí, né, que a gente vai ver aparecendo em diferentes momentos da tua carreira, né? Tem esse interesse na performance, no teatro, né? A gente vê uma imagem como essa da exposição Luzes e ali tem uma coisa teatral, né? Até a luz é um elemento fundamental no teatro, né? Aí você falou também sobre a dança espanhola, com essa coisa das origens mediterrâneas, ao mesmo tempo o Brasil, né? Tem uma questão de identidade que ali está, né? A gente pode ir um pouco mais para frente a falar sobre esse assunto, né? Mas eu queria passar para a próxima imagem, que é uma exposição que justamente foi realizada em Nova York, né? No PS1, que hoje faz parte do MoMA, que é essa exposição Garden of Light, né, que é um projeto onde essa ideia de luz se encontra já com as pedras, né? Então, eu queria que
você nos contasse um pouco sobre esse descobrir da pedra, como você foi de luz para a pedra, né, para fazer trabalhos como esses que a gente está vendo aqui. Então, aí, Gabriel, bom, teve o Brasil Project, que ocupava todas essas várias instalações em Nova York, e eu estava justamente nessa transição, eu estava saindo da exposição Luzes, tinha conhecido os cristais, né? E, de repente, o cristal, a pedra, ela era tão perfeita já em si, que a minha pergunta era muito assim, o que eu posso acrescentar em algo que já a criação trouxe com tamanha perfeição, né? E daí, a minha curiosidade, eu fui investigar o quê? Um pouco, primeiro é o mito do Brasil, né? Essa ilha Brasilis, ela nasce como essa pequena ilha, inclusive ela estava dependurada lá, e o Garden of Light, que é esse jardim de luzes, que é o Brasil, quer dizer, que anos depois é o que vai aparecer na Bienal, mas aqui, primeiro ela surge como um mito, né? E... Ok. Denise, só um minuto, você pode virar o telefone? Eu acho que você está com 90 graus. Tá, só um minutinho, eu vou virar. Vira uns 90 graus, por favor. Pronto. Assim? Isso. Isso. Tá bom. Ótimo, aí tá perfeito. Então, foi muito bacana entrar no mito, e o cristal, ele era como uma chave do... Por quê? Porque era a metáfora da pedra mesmo, como penetrar nela. Mas o mito, por que o mito? Porque o Brasil, né, o Brasil é o país das pedras, o Brasil foi descoberto por causa de todos os viajantes que aqui chegavam, a busca, né, desses textos escondidos, né? Que a gente muitas vezes esquece, né, dessa riqueza, né? Então, a primeira coisa era o mito, né? E daí eu tinha até um poema do século XVII que falava desse Éden, Away Far Away, que o Haroldo de Campos daí vai traduzir como parar de luz, né? Esse poema, ele meio guia, quer dizer, lugar edênico, né? E onde os cristais, eles iam marcando os passos, né? Até você chegar nessa ilha, né? Mas que estava o quê? No imaginário do viajante. E do viajante, que não é só o viajante europeu, mas, no fundo, eram meus avós também, eram os nossos avós todos que vêm para as Américas em busca da riqueza, né? Do ideário da riqueza. Então, essa navegação, né, que vai me levar um pouco para o Garden of Light. E quando ela acontece no Piaçuano, foi muito bacana o que aconteceu, porque foi uma exposição que ela causou muito impacto. E era engraçado, porque eu era muito iniciante na questão da luz e do cristal, eu mesmo botava os fios, o pessoal ficou preocupado, vai botar, né? Não era que eu sabia aquilo tudo, foi tudo muito, muito primitivamente feito. Mas aquela exposição, ela teve uma... Ela trouxe mesmo esse lugar do mito, né? A metáfora do cristal surge ali, né? Então, esse jardim, de alguma forma, né, já é um Éden, que é esse Brasil imaginado, né, esse lugar de pedra, mas que, ao mesmo tempo, é uma realidade, né, um país com uma grande riqueza de pedra, e a gente vai voltar nisso na Ilha Brasilis. Agora, eu queria, continuando, assim, essa pesquisa da luz e das pedras, você participou já de várias bienais de São Paulo, né? Então, eu queria trazer a imagem da 21ª Bienal, que tem esse projeto onde já essa pedra, essa luz está muito integrada já de uma experiência, vamos falar, quase que arquitetônica. Você consegue explicar esse trabalho um pouco? Porque até a imagem é um pouco difícil, às vezes, de fazer a leitura. Maria, você passa a imagem, por favor? Então, aí... Não, mas... Isso. Um estudo muito interessante, né, que era a integração da Bienal com o MAC, né, e era quase que uma rua. Essa obra eu fiz com a Ari Pérez, foi em 1991, era a curadoria do João Cândido, me lembro bem. E o que é legal da Gruta de Maquiné é que eu estava sempre em busca da caverna, sempre aquela caverna, por quê?
porque é o lugar da origem, é o lugar da gênese, é o lugar onde tudo nasce, né? E o que foi legal é que ela ficou como um teatro, totalmente cênica, né? As pessoas andavam em cima das pedras, né? E as pedras, elas quase que vibravam, né? Trazia um pouco aquela respiração mesmo, que eu sempre sinto, e todos nós sentimos, eu acredito, com a natureza, quando a gente se conecta, né? E a ideia também da pessoa olhar para o chão. Por quê? Porque debaixo do nosso chão, uma vida pulsa. E a gente se conecta com o chão, né, com a terra, mesmo com o lugar onde a gente se sustenta, se estrutura. Eu acho que a gente consegue entender melhor a nossa posição no universo, né? E isso traz também uma outra magnitude. Então, a Gruta de Maquiné era um cenário, né, voltado para dentro da Terra, né? Uhum. E o que era legal que o chão se abria, e daí a pessoa olhava lá para o fundo. Ela também causou um burburinho, eu me lembro muito bem, quer dizer, assim, virou um momento importante naquela Bienal, justamente porque era inesperado, né, por a dimensão que ela teve, né, ela já nasce aquelas pedras lá, e essa coisa, assim, quer dizer, o chão, eu até consegui fazer, assim, com as luzes, era como se ele estivesse quebrando ali na hora, aquele asfalto rasgava ali, né, pulsava, assim, e rasgava. Então, você via mesmo, e daí você... Foi muito bacana aquela experiência, assim, foi tudo isso para dentro. Imagino, né? Eu gostaria de ter visto, não, infelizmente não vi. Mas aí nesse trabalho você já está com a pedra como protagonista, né? Ela está num estado bastante puro. Eu queria falar sobre um projeto que você realizou no ano 2003, né? Que chama Méfrica. A Maria, passa a imagem, por favor. E onde já a pedra ela tá nua, né? Ela está presente, sem iluminação, já ele está num estado mais, vamos falar, mais natural. E, ao mesmo tempo, começa uma coisa que eu acho que você vai desenvolvendo no trabalho, que é tipo uma narrativa, né? Você já começa a atribuir umas características para as pedras, de alguma forma narrativa. Você pode um pouco falar sobre isso, sobre o basalto, sobre como surgiu esse trabalho? Bom, o basalto, daqui a pouco eu vou falar com o Júlio Landman, que ele vai falar por que o basalto acaba entrando, mas daqui a pouco eu falo. Mas, assim, o Améfrica, né, ele é justamente, quer dizer, e se todas as terras se juntassem, né, numa grande pedra azul, a Terra, né? Então, a Améfrica é esse ideário que eu sempre vou em busca, quer dizer, desse ponto em comum, né? E que é a grande pedra azul, que é a Terra e que é uma pedra. Então, ali, o basalto é a coluna vertebral, né? Que é, no fundo, a Cordilheira Mesoatlântica, que sobe. E é lindo porque ele marca a direção do Brasil, norte a sul, né? Desde Fernando de Noronha até a América do Sul, né? E como se esses dois continentes que se separaram e é o momento em que a ametista vai se formar, lá no Améfrica eles se juntam. E o que foi curioso, Gabriel, foi assim, porque ali, quando começa, eu fui em busca de ametistas com formas humanas, porque eu sempre busquei aquilo que nos aproximasse, porque pedra pode ser pedra, mas para mim, pedra ganhava sentido na medida em que ela parecia com a gente. Então, se ela parecia com a gente, ela tinha quase que um drama parecido com os nossos, né? Então, eu encontrei essas formas humanas, quando elas chegaram, foi muito interessante, assim, para instalar, o caminhoneiro virou e falou assim, mas, nossa, dona, parece uma Madonna, quer dizer, ele não falou uma Madonna, ele deve ter falado uma virgem, né? E eu olhei e falei assim, nossa, aqui está nascendo mesmo uma família de ametistas. Quando eu falei família de ametistas, eu vi todos, né? E daí isso vai me impulsionar a entrar na narrativa de um jeito mais profundo, porque daí eu fui entendendo como que
tinha um viés onde tinha uma convergência entre o mundo mineral e o nosso mundo. Eu acho muito importante. Claro. Aqui tem uma imagem, acho que está 2 imagens para frente, que é um diagrama, que, Maria, você passa para a gente? Tá, que eu acho que aqui você está justamente falando sobre isso, né? Isso dá uma ideia de uma estrutura, já de uma narrativa dinâmica, né? Entre as pedras estão, ao mesmo tempo, já estão começando a representar processos mais amplos, né? Isso que você está falando, né? Da ametista encarnando, de alguma forma, umas outras leituras mais cósmicas, né? Mais maiores, de uma outra dimensão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Você está com a imagem do desenho? Sim, sim. Então, aí foi bem isso, quer dizer, eu queria entender a dinâmica da Terra. Por quê? Porque eu acredito que a criação, pelo menos no meu caso, ela não é no estúdio só a minha criação. Eu observo muito como é que estão as criações na Terra. Por quê? Porque a Terra produz estruturas que sobrevivem. E eu estou interessada em estruturas que sobrevivem. Então, aí, o que eu estava olhando, né? Como é que os continentes se separavam? Não porque eu queria entender como é que a ametista tinha surgido, como é que ela tinha nascido, ou seja, como que uma pedra nasce, né? E é fantástico que ali está manifestada a separação, né? No sentido que a cordilheira está lá, né? Então, é o momento que a ametista surge. Por quê? Porque você tem os grandes vulcanismos, né? E no meio daquela luta gigante, né? Aquele corpo se forma. E se forma enfrentando os obstáculos, que é o basalto. Mas que o basalto também é o que abriga ela, enquanto ela está se formando. Então, isso eu acho que é o drama da matéria, né? Que é um pouco existir ou desaparecer. Então, esse drama, e daí volta um pouco para os anos 80, que você começou a conversa, que eu fui estudar teatro, ele começa a se personificar, como você bem construiu aí na edição que você fez do meu trabalho, ele começa a personificar ali, né? Então, o drama da matéria começa a aparecer ali. Vamos passar, Denise, justamente esse assunto de drama está no seguinte trabalho, que é a Ópera das Pedras, né, que eu acho um conceito altamente chocante, num sentido muito positivo, né, fazer uma ópera sobre pedras, mas que eu acho que é um trabalho que, de alguma forma, esse processo que você falou, né, que o cristão, na verdade, é um processo quase bélico, né? Um processo de luta, de supervivência, né? De drama, é um processo dramático, que é uma coisa que para a gente é difícil imaginar, porque é um drama numa temporalidade na qual a gente é absolutamente insignificante, né? Porque uma cristal demora, sei lá quantos milhões de anos em se fazer, mas nesse trabalho você, de alguma forma, tenta dramatizar, né, e colocar esse drama de uma linguagem simbólica. Você pode nos contar um pouco sobre a origem desse trabalho, onde que surgiu essa ideia e como foi a realização dessa tal da Ópera das Pedras? Bom, aí foi um dos processos mais divertidos que eu já passei na minha vida. Divertidos e difíceis, né? Por quê? Porque eu juntei o Sesc que patrocinou isso, né? Cheguei até para o Danilo Miranda e falei, Danilo, estou com essa ideia aqui que as pedras falam. Ele olhou assim para mim e falou assim, pedras falam? Eu falei assim, as pedras falam. E vamos fazer esse filme? Mas como é esse filme, Denise? Olha, eu vou chamar uma equipe de cineastas, porque eu não sou cineasta, e a gente vai produzir esse épico, né? Porque é um épico, ele não é... Não, tá bom, então vamos embora. Então, daí fechamos o meu estúdio e tinha uma equipe de jovens cineastas, bárbaros, porque para eles também era difícil. Como é que, Denise, isso aí vai demorar anos, como é que você vai fazer? Você nunca fez cinema? Eu falava assim, olha, calma. A pedra vai conduzindo qual é o próximo passo.
E, de fato, quer dizer, o genial, o Gabriel, que foi aparecendo os personagens. Então, por exemplo, a Madonna, então, com aquela forma de Madonna, de cantora mesmo, de ópera, né? Ela surgiu enquanto a gente estava construindo. O Sol Ser, né? Que é esse sol, que eu diria que é a via da superação, é aquela estrela guia que leva a gente a superar os obstáculos, e que é a esperança também, quer dizer, esse épico, ele aponta para quê? Para a esperança, né? E o drama da matéria, quer dizer, o basalto e o quartzo, toda essa luta, né, para ver quem vai ocupar o quê? Uma bolha de ar. Então, o conflito se dá dentro de uma bolha de ar. Agora, o que é lindo, que a bolha de ar é que nem a forma, né? Quando um escultor está fazendo o gesso tal e tal, ele precisa da forma, né? Então, a bolha, ela é a forma, mas, ao mesmo tempo, ela vai se deformar conforme essa batalha vai ganhando vida, né? Ganhando vida, crescendo, o basalto ocupando a bolha, o quartzo se empoderando da sua própria vocação, que é de ser quartzo, quer dizer, o cristal quer cristalografar-se, é uma fala do Haroldo de Campos, mas é muito isso, ele quer ser a natureza dele, né? Então, isso tudo foi bem forte, e nasce esse vídeo, e daí eu trago para uma instalação pequena no Sesc 12 ametistas, que depois elas vão entrar na Bienal, mas foi aí que, e o pessoal, né, os garimpeiros falavam assim, mas, dona Denise, isso aí não existe, você já viu pedra com forma de homem? Eu falava assim, calma, vamos procurar. Eu tinha visto pequeno, então tinha que existir. Até que encontravam, mas era uma luta, porque a resistência, né, a pessoa ver a pedra como um ser humano, era em todos os layers, vamos dizer, né? Desde o garimpo, desde a caverna, né, até os cineastas, quer dizer, uau, né? E todo mundo brincando, quer dizer, todo mundo fala, mas como pedra fala? E as pedras cantaram na Ópera das Pedras, né? Engraçado, né? Porque esse assunto, assim, de ver pessoas, de ver imagens, é uma coisa com uma tradição muito antiga, né? Eu penso, ele tem um nome em grego, esse fenômeno aqui, né? Que é pareidolia. Pareidolia, assim, por exemplo, quando Leonardo da Vinci fala, né? Olha para as nuvens e procure formas, né? A capacidade, o humano sempre quer projetar nas coisas que ele não entende, né? Ele precisa, é uma coisa muito humana, querer ver isso, né? Querer identificar e achar uma conexão, trazer essa infinidade de pontos de informação para uma realidade que a gente conhece, né? Então, acho que esse processo da Ópera das Pedras eu encaixo ali nessa tradição, né? De como a gente olha um fenômeno que para a gente é incompreensível, mas a gente precisa compreender, né? Então, eu acho que a humanidade sempre fez isso, né? Desde as cavernas até hoje, a gente, nesse sentido, avançou bem pouco. Então, eu sempre encaixo o trabalho nesse sentido, né? De querer entender uma coisa que é de uma outra dimensão, que a lógica e o processo, vamos falar, científico, nos chega até só um ponto, né? Aí a gente tem que imaginar e tem que projetar para poder completar. Não sei se você concorda com essa leitura ou não. Não, eu estou adorando ouvir essa leitura. Aliás, eu vou te falar uma coisa, eu adoro ouvir o jeito que você vai vendo, assim, porque eu aprendo muito com a tua visão. Porque, sim, eu faço isso, mas o recorte que você faz parece que dá um estatuto ainda, sabe, assim, você vai para o lugar certo, eu diria, sabe? Eu super concordo, acho bem legal o que você falou. Legal. Então, vamos pular, então, para um projeto que nos conecta muito, que é Ilha Brasilis, né? Então, esse projeto, de alguma forma, ele pega, eu não vejo uma trajetória bem longa, né? Desde o Garden of Light, que você falou que era esse bem imaginário do Brasil, de alguma forma, e aqui aparece essa tal da Ilha Brasilis, com toda a sua promessa, sua complicação, seu potencial.
Eu queria, e esse trabalho também traz as ametistas, traz um pouco esse conflito que está na Ópera das Pedras, né? No passo, vamos passar a imagem para ver nessa ilha central, aqui dá para ver, né, que no fundo dessa imagem tem o basalto que passa para o cristal mais claro, que de alguma forma você está resumindo um processo que é intrínseco à criação das pedras e dos cristais. Queria te fazer uma pergunta específica aqui, né, sobre o Brasil, o fato de levar esse nome de Ilha Brasilis, de o Brasil ser um país muito conhecido pela sua riqueza de minerais e de pedras, e como você faz uma conexão disso com o lugar onde você está, né, com o país Brasil. Então, Gabriel, essa pergunta ela é fundamental, tá? Porque assim, eu vou voltar para a Ilha Brasilis. Quando ela surge primeiro como mito, ela aparece primeiro o mito. Mas o que levou para mim só mais ou menos, sei lá, 30 anos, para mim entender que o mito era real. E que ele estava debaixo dos nossos pés. Então, e é interessante, porque, veja você, primeiro ela aparece totalmente cênica, assim, com luzes e tal. Daí ela aparece numa outra versão menor, dentro do chão, também cênica. Daí, quando ela vem para aquele espaço, e eu me lembro muito bem que eu falava assim para você, Gabriel, mas será que não tem que ter luzes? Será que não tem que ser fechado? Você falava assim, não, Denise, é aberta. Eu falava, quer dizer, como é que vai resolver no espaço aberto? Mas foi um super desafio, porque daí ela se resolvia no espaço aberto. E a ilha, ela deixava de ser um mito, né, para virar, quer dizer, essa é a sustentação do Brasil. Essa Ilha Brasilis é realmente nossa. E é de uma beleza, quer dizer, esse drama que se dá na matéria, que vem e, de repente, ele se coloca no meio daquele espaço de arte contemporânea, né? Ele vem, para mim, que nem um soco mesmo. Por quê? Porque se a realidade ela se materializa, e você vê, demora 30 anos para ela se realizar, né? Então, o que eu achava interessante? Porque a quantidade de gente que vinha e passava, milhões e milhões de pessoas que você sabe que estavam passando por ali, e muitas histórias de brasileiros que tinham relação com as pedras, e que me contavam suas histórias. Então, eu percebi o quão, e mesmo em Brasília, depois quando vai, quer dizer, o quão ela evoca um Brasil que a gente, na verdade, nós brasileiros, temos assim, quase que recalcado, né? E ela rompe o recalque. Ela rompe e ela traz um lado que eu acredito, quer dizer, que o Brasil tem esse potencial que pode dar um sentido para a humanidade. E que, se a gente se apropria desse potencial, né, a gente pode ter uma força que a gente ainda não ousou ter. Então, foi interessante porque a hora que você coloca aquela instalação lá, e foi tudo, você lembra, assim, foram 1000 passos, né? Primeiro, até a coisa acontecer, os cristais chegarem, ir nas cavernas, buscar, achar, juntar com a turma que que estava vindo da ópera, tal. A turma que eu digo é as pedras, né? E virar aquelas entidades mesmo, né, que são entidades vulcânicas, entidades que sobrevivem ao vulcanismo da Terra. Então, imagina a força que cada um dessas esculturas de pedra, ou nome como for possível, né, quer dizer, elas trazem. E elas trazem o quê? Um ensinamento de sobrevivência, que nós precisamos muito. Elas são estruturas que conseguiram não ser ocupadas pelo basalto, né? E ter o basalto entra, só que como protetor, ele não está mais invadindo a bolha. Então, eu acho que esse conhecimento é um conhecimento que pode dar para nós uma proteção perante a condição humana que a gente está vivendo. Então, o drama da matéria é o drama da condição humana, né? E ali
eu vi aquilo de um jeito assim muito forte, e o mais forte foi ver a reação das pessoas, do público, perante aquilo, sabe? Então, eu acho que nesse sentido, Gabriel, daí vem eu como artista para você, eu acho que o acerto de você ter peitado, ousado, colocar essa instalação, que estava já no meu estúdio há 10 anos, nunca ninguém falava, ó, vamos botar lá, vamos deixar o pessoal ver. Você foi lá e pá, sabe, assim, fez um pá. Eu acho que houve sabe, assim, aquilo foi um gesto altamente criativo. Foi um gestamento que deu muito medo também, só porque agora a gente pode falar essas coisas, né? Porque é um trabalho que dificilmente se encaixa, né? Eu falava isso no vídeo, nas linguagens, né, da arte contemporânea, principalmente porque a arte contemporânea, como todas as linguagens, ela vem codificada. E ela vem codificada por uma série de assuntos, de questões, de práticas, né? Então, colocar um mar, assim, de pedras, na qual elas estão minimamente ou quase nada manipuladas, é um desafio, né? É convidar a pessoa para encontrar um material e pensar, né? Então, é uma situação em si que é interessante. Aí tem essa questão que você falou da cenografia. Eu acho que se tem uma briga tão potente quanto a briga do basalto e do quartzo, é do prédio da Bienal de São Paulo com qualquer coisa que você coloca dentro desse prédio, né? Um prédio tão bonito que é muito difícil mostrar qualquer coisa, né? Acho que todos os curadores que fizeram a Bienal lutaram com isso, né? Porque é um prédio que é difícil, mas eu acho que essa situação estava muito natural e certamente atraía bastante pessoa. Aí tinha um projeto, um dos outros projetos solos dessa edição da Bienal era do artista Bruno Moreschi, né? Que foi uma intervenção em vários níveis, assim, né, dentro da estrutura da Bienal, e uma delas era fazer um audioguia alternativo. Então, ele pedia para as pessoas não oficiais da Bienal dar a seu parecer, né, as suas opiniões. Então, é uma faixa de audioguia. Então, por exemplo, da Vânia Mignoni, que está aqui atrás, né, no fundo, foi a mulher que faz que é faxineira na Bienal, né? Então ela falava de um trabalho. E no teu trabalho foi a pessoa que ficava cuidando do trabalho, que era uma mulher que ficava várias horas, né? E ela dá um testemunho tão bonito assim de como as pessoas se relacionam, né? Como elas se sentavam do lado e queriam tocar a pedra e ficavam numa situação assim de paz ou assim de fazer muitas perguntas. Então, acho que foi um trabalho que conseguiu mobilizar os visitantes de um lugar que era o puro material, né? Que era não o puro material, o material composto, mas que tinha uma conexão muito direta que não precisava de uma mediação, não precisava de muito contexto, de muita história para contar. Enfim, só um pouco para contar essa história, porque ficou bem bonita assim, essa vivência. Eu queria só perguntar uma coisa para você. Você sempre falava que era uma das instalações mais radicais que você tinha feito. Você podia só me explicar a palavra radical? Radical, acho que nesse sentido, porque ele não se apoia assim, para mim, né, no sistema de arte contemporânea. Quer dizer, você entra e sai desse campo de uma forma que eu acho interessante, né, porque tem umas trajetórias, assim, uns jeitos, né, umas formações, umas alianças que são muito comuns nesse sistema. Então, acho que é uma ousadia de colocar um material, pedra, no contexto de Bienal, né, que é um evento que é muito curtido pelas pessoas e muito criticado ao mesmo tempo, né? Ele é um foco de valoração e de várias coisas, né? Então, acho que nesse sentido, né? Porque ele não parece com outras coisas que são mais reconhecidas, como pinturas, esculturas, instalações. Enfim, ela é uma instalação, mas ao mesmo tempo não é. Acho Oi. É uma provocação também, né? É uma provocação e acho que o espírito também do convite era um pouco nesse sentido. Denise, a gente está na hora de abrir a nossa conversa para os nossos amigos que estão aqui com a gente.
Eu queria pedir para o Flávio voltar para dar o início para esse segundo bloco, terceiro bloco. Obrigada. Que fantástico ouvir essa conversa, e realmente foi assim, um prazer aprofundar e conhecer a história através do olhar do Gabriel, da sensibilidade, da coragem mesmo. Eu concordo plenamente, Gabriel, com essa posição dessa ousadia por conta desse território dentro da arte contemporânea em que a obra da Denise transita, que ela é radical. Ela é radical por ser corajosa no sentido de se apropriar mesmo de técnicas e meios que não são os tradicionais dentro da trajetória da arte contemporânea. E eu acho que o propósito da Bienal é ser radical, né? E o propósito também da originalidade de um artista contemporâneo ser radical e questionar esse processo das alianças que existem e conseguir provocar uma nova reflexão para qual é o propósito da arte contemporânea, né? E ser original, eu acho que é fantástico. E eu apreciei muito a obra da Denise na Bienal, me impactou de uma forma incrível. Eu contei isso para a Denise e eu aprecio muito também a sua coragem. Então, acho que é muito bom poder ouvir agora, passada a Bienal, né, um pouco desse processo da participação de vocês, e que eu acho que vocês foram coautores dessa obra na Bienal. Eu acho que realmente assim foi um marco. Eu acho que vai ficar na memória das pessoas. A obra dela tem uma potência transformadora incrível e continua ativa. E eu acho que essa é a grande desafio que a arte contemporânea tem, de ser perene. Assim como as pedras são perenes, eu acho que a obra ser perene, né, e transformadora é o grande desafio que o artista tem. Então, eu aprecio muito isso. Então, eu gostaria de continuar a nossa conversa e convidar a Mariana Berenguer, por favor, a entrar na nossa conversa, e ao Júlio Landman, por favor. Peter, você pode participar, por favor, com a apresentação também. Ok. Bom, acho que a palavra está com ela, com a Mariana primeiro, ou o Júlio, depois a gente faz alguns comentários. Mas eu acho que, bom, a explanação foi fantástica, e o que é interessante nas falas da Denise é de que a pedra fala, e o que o Gabriel percebeu é a perenidade da forma e do conteúdo da pedra, e a permanência da pedra. Mas aí, eu recentemente li uma frase muito curiosa que diz o seguinte, que existe entre a alma e a pedra uma relação muito estreita. E essa relação estreita entre a alma humana e a pedra vem, e talvez, se a gente vai querer filosofar muito, que eu acho que não é o caso agora, vem do próprio fato de que nós, no fundo, somos compostos das mesmas coisas que as pedras são compostas em grande parte. Então, existe uma ligação quase que, sem falar da relação atávica, histórica, do passado, e que vocês falaram em mito, quando a gente estuda as culturas, as diversas culturas universais, em todas elas a pedra aparece em ritos, em rituais, em simbolismos, em referências sacras, com sacralização. Quer dizer, o significado da pedra para o homem tem uma raiz ancestral que vem do tempo das cavernas, em que as próprias pedras foram constituídas. Mas, então, trazer isto para o presente, num momento em que, de alguma forma, a diversidade da vida e a diversidade da arte contemporânea, e a diversidade das ofertas, a diversidade coloca o homem sociológica e filosoficamente diante de uma multiplicidade de indagações, a pedra leva de volta a um enraizamento e a uma âncora, digamos assim, que dá segurança.
mitologicamente, ou miticamente, para ser correto, ao mesmo tipo de segurança ancestral que o homem das cavernas usava a pedra como uma espécie de esteio. Mas isso tudo é um pouco de divagação. Mas como a gente sente essa força na pedra e na maneira como a Denise trabalha a pedra, é uma das grandes razões pelas quais nós nos afinamos tanto com o trabalho dela e ficamos tão felizes de poder ter esse encontro e introduzi-la como uma parte essencial do nosso trabalho na galeria, que eu espero que frutifique muito. Mas agora é hora de falar da Mariana falar. Eu já falei demais. É a sua vez, querida. Acho que agora vai ser passado para o Gabriel, que vai fazer as questões, né, Gabriel? Estimulando o bate-papo da gente. Isso, eu só vou fazer as provocações para as pessoas que nos acompanham, né? Então, em primeiro lugar, assim, eu acho uma coisa muito interessante nos dois, que tanto da Mariana quanto do Júlio, que são pessoas que transitam os dois campos, são pessoas que têm conhecimentos profundos, profissionais sobre pedras, sobre, assim, minerais, né, sobre esse universo, e ao mesmo tempo são pessoas muito relevantes no cenário artístico, na arte contemporânea, estando na frente de duas das instituições mais potentes da cidade de São Paulo e, portanto, do país, que seriam o MAM de São Paulo e a Bienal de São Paulo. Mas, Mariana, eu estou muito curioso para saber, em primeiro lugar, como foi teu encontro com o trabalho da Denise e como, assim, em que momento e de que jeito se deu essa aproximação? Então, nós vamos falar em duas etapas, né, Gabriel? Primeiro, a gente vai falar da minha etapa como pessoa física, assim, a Mariana, na verdade, que fica interessada pelo trabalho da Denise. Eu acho que é bom contextualizar um pouco que, na verdade, eu tenho uma formação em Direito e em Administração de Empresa, que é e desenvolvi minha carreira, na verdade, em instituições financeiras, escritórios de advocacia de grande porte, ou seja, era uma carreira formal, até o ponto, na verdade, eu trabalhei nisso provavelmente durante uns 25 anos, até o ponto que, na verdade, eu passei para uma outra área, que era a área de design de joalheria, design de joias, e, na verdade, daí eu fiz, que é uma formação totalmente diferenciada, e aí eu fiz um curso de formação em gemologia, e aí eu comecei a ficar cada vez mais apaixonada pelas pedras. Aí são as pedras, na verdade, eu trabalhava com pedras preciosas, e as pedras brasileiras, elas têm uma caracterização que vem uma linguagem popular, que às vezes falam que as pedras brasileiras são semi-preciosas, mas em gemologia a gente acaba entendendo que qualquer pedra natural é aquela que advém da natureza, na verdade, que não tem nenhuma interação com qualquer processo humano. Na verdade, todas essas pedras são denominadas preciosas e têm uma identidade própria. Tá certo? Então, cada pedra que a gente encontra nesse trabalho, que depois vai ser transformado numa joia ou em qualquer outro objeto, ela tem uma identidade própria que encanta muito o designer. Então, o designer, na verdade, se empolga com duas coisas. O próprio design que vai ser desenvolvido, com a história, na verdade, da arte, com o impacto que ela vai causar, mas, no meu caso, principalmente com a questão e com as próprias gemas, que, na verdade, são chamadas gemas, mais do que pedras, que aparecem para a gente desenvolver o nosso trabalho. Então, durante esse trabalho, a gente, na verdade, tem a oportunidade de encontrar gemas maravilhosas. Eu, na verdade, sou apaixonada pela turmalina paraíba, que foi uma gema encontrada até que considerada recentemente, porque faz menos de 20 anos, e ela se chama Paraíba como nome popular, porque ela foi encontrada na Paraíba, aqui no Brasil, e está praticamente esgotada essas minas, ou pelo menos elas não podem ser exploradas, porque elas foram muito exploradas. E, na verdade, a cada vez que você encontra cada uma dessas pedras, você, na verdade, além de achar encantadoras, você acaba sabendo que essas gemas, essas pedras, têm uma identidade própria, que tem um pouco a ver, na verdade, com o que a Denise colocou, mas que eu vou desenvolver mais um pouquinho. Então, a partir disso, você acaba começando a fazer uma coleção. E todo, assim, quem coleciona, na verdade, as gemas, acaba sabendo que quando você encontra uma gema muito diferenciada, você acaba até guardando ela, se você tiver disponibilidade, para a sua própria coleção, porque você nem vai ter oportunidade de encontrar elas novamente. Então, assim, com relação às gemas brasileiras, as ametistas, que são maravilhosas também, com aquela cor mais púrpura, os citrinos, os quartos, as ágatas, que são os trabalhos que a Denise, na verdade, desenvolve com as pedras. Então, até pela questão da própria pedra, eu fiquei muito interessada, então, no trabalho da Denise, porque tinha uma identidade com o trabalho que eu desenvolvia,
mas eu desenvolvi um trabalho mais voltado para o luxo, para o mercado, e aí eu achei interessantíssimo o trabalho da Denise, porque a Denise não se voltou para essa questão de mercado e de luxo, ela se voltou para a questão, na verdade, da identidade da pedra e a fazer uma metáfora para a identidade do ser humano. Então, isso que eu até demorei para entender um pouco o conceito do trabalho da Denise, que eu sempre chegava e ouvia, achava impactante o trabalho, e muito bonito também, impactante em termos de causar uma inspiração, mas as pedras causam uma inspiração, e a dificuldade, na verdade, que ela deve ter tido para montar essas obras de arte dela, porque é muito difícil o trabalho, na verdade, que ela faz de montagem, porque eu convivia muito com os ourives, que são verdadeiros artistas também, que fazem um trabalho totalmente manual, e eu entendi a dificuldade de elaboração do trabalho dela. Então, acho até que vale a pena também uma visita no ateliê dela para ver os outros trabalhos, que tem alguns de dimensão muito grande, alguns de dimensões menores, mas são trabalhos que, efetivamente, nesse conceito que ela trouxe, que eu acho daí que é um conceito muito contemporâneo, sim, que é um conceito que traz, na verdade, a questão da identidade da pedra trazida para a identidade do ser humano. Tipo assim, como essas pedras elas conseguiram se desenvolver nessas características no basalto, por exemplo, ou nessas cavernas, tá certo? Na pesquisa da própria matéria que ela fez, como elas conseguiram se desenvolver e ter uma identidade, e como, na verdade, isso faz parte da nossa dificuldade também como ser humano de desenvolver a nossa própria identidade, tá certo? Essa dificuldade toda em relação aos obstáculos que a gente encontra, a dificuldade de transpassar esses obstáculos, a possibilidade de ter uma resiliência que nos permita, assim, encontrar um caminho, mesmo diante das dificuldades, e também com as coisas boas, mas parece que as coisas boas acontecem, a gente está com o ser humano mais adaptado às coisas boas e mais, sei lá, a gente tem uma tendência, talvez, a pensar mais nas coisas que não são tão boas e como a gente pode, na verdade, ultrapassar essas barreiras. Então, acho que isso foi importante no trabalho quando eu encontro com a Denise. Além disso, tem a questão também da beleza do trabalho dela, que para mim sempre chamou muita atenção, e a dificuldade de formação desse trabalho. Então, do ponto de vista pessoal, foi isso que me interessou no trabalho da Denise. Nossa, que bom. E agora eu queria te perguntar um pouco sobre, agora que você assumiu né, eu acho que você assumiu no momento de participar com a Denise no Espetáculo da Terra, que é um projeto que envolve também, que faz uma ponte entre o MAM e o seu vizinho, a Bienal. Queria que contasse um pouco como foi esse projeto, como foi levar isso dentro do MAM e como ele se relaciona com a missão e com as atividades do museu. Acho que a gente tem até alguma imagem disso para mostrar, por favor. Com relação ao museu, acho que é importante, aqui na verdade, a exposição da Bienal, né? Porque a gente tem também, esse é o trabalho, é o Espetáculo da Terra, que a Denise desenvolveu, que eu vou explicar um pouquinho como é que foi trazido para o contexto do museu. Eu acho importante também colocar aqui, para iniciar um pouco, que eu estou no museu, como presidente do museu, faz um ano, praticamente agora, tá certo? O museu, na verdade, é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. O Museu de Arte Moderna de São Paulo é um museu histórico, tá certo? Ele na verdade, a Bienal nasceu dentro do próprio museu, depois houve uma separação alguns anos depois. O museu tem uma história complexa, é uma história muito envolvida com a Bienal, que não é o motivo da gente estar conversando aqui agora, então não vou me estender nesse ponto de vista, mas é uma outra história interessante para um outro momento, talvez uma outra live. Mas o museu atualmente teve que se adaptar à realidade. Então, a gente está com uma nova administração. Essa nova administração tem uma nova diretoria, da qual eu sou a presidente. A diretoria do museu é pro bono, de pessoas interessadas em trabalhar com arte, tá certo? Com arte e educação, porque o museu sempre teve um mote muito importante também de trazer educação para ser uma das visões, um dos motivos do museu. Um dos seus principais objetivos também, a segunda área mais importante do museu, fora a área expositiva, e a gente está com 3 vieses mais importantes agora com relação à visão e à missão do museu no momento, que primeiro seria a governança no sentido da maneira como funciona os principais órgãos de administração do museu, que é o Conselho Deliberativo, que é formado pelos associados, que, na verdade, são as pessoas que financiam o museu, porque o museu é um museu privado, sem fins lucrativos. Isso quer dizer que é um museu privado e que a gente não recebe obrigatoriamente, diretamente, aportes de recursos públicos, mas a gente funciona através de patrocínios advindos da Lei Rouanet e do PROMAC e PROAC, e também da questão de
Governança, então, em relação ao Conselho Deliberativo, que é formado pelos associados, pela diretoria, que é pro bono, pela curadoria e pela superintendência, que são a parte, na verdade, remunerada do museu. Então, a gente, na verdade, tem que fazer essa gestão de uma maneira que a gente pretende que seja transparente, até para possibilitar que os patrocinadores estejam cada vez mais interessados em participar do museu, sabendo, na verdade, entendendo como é que são direcionados os seus recursos, tá certo? Então, na verdade, os patrocinadores, quando eles patrocinam o museu, eles têm as contrapartidas tanto expositivas quanto contrapartidas educacionais, e várias outras, tem as áreas indiretas, como o Clube de Colecionadores de Gravuras e Fotografias do Museu, o Núcleo Contemporâneo de Visitas, e também tem o patronato do museu, que hoje em dia é chamado de Incentivadores da Arte, que também é super importante para trazer pessoas que, na verdade, trabalham com arte, que estão interessadas em participar do museu e das diversas categorias econômicas do país, tá certo? Então, esse é um mote do museu atual. O segundo mote é a sustentabilidade. A sustentabilidade financeira do museu é uma questão sempre difícil, não só do Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas com relação aos outros museus também, porque no Brasil, na verdade, as empresas ainda não têm uma cultura forte em apoiar os museus, e eu acho isso aí, que isso deveria ser até mais explorado, fonte de mais seminários, talvez, na área, fonte de mais palestras e debates, já que a gente está nessa área digital, seria muito importante a gente trazer mais esse assunto à tona, porque, na verdade, as empresas são até mais acostumadas a fazer projetos sociais e educativos, mas a parte cultural acaba ficando sempre com as mesmas empresas, que, na verdade, já entenderam o conceito daí a importância, na verdade, de entender a arte como um legado, tá certo? Um legado que é deixado para a história inteira do país. Então, quem trabalha com arte está trabalhando, na verdade, com a própria história do país e com o legado que ele tem, e, obviamente, com a educação, no ponto de vista mais pontual também. E o outro mote que o museu está trabalhando é estar cada vez mais próximo do público. A gente acha isso super importante, porque hoje em dia a gente entende que, na verdade, o público está interessado numa experiência com o museu, o público quer interagir com o museu. E aí que eu acho que pode ser interessante, e foi muito, a gente pensou, então, trazer o trabalho da Denise, porque aqui a Denise estava trabalhando com uma questão de arte e educação. O que a Denise propôs? Ela desenvolveu um trabalho de 20 anos, um trabalho de pesquisa, um trabalho multidisciplinar, em que essa foi apoiada em grande parte pelo SESC, que sempre foi preocupado também com essa questão de educação. O Danilo Miranda esteve à frente desse projeto da Denise junto com ela por um longo tempo, e isso também foi muito inovador dela na época, porque, na verdade, ela desenvolveu um trabalho de arte voltado para as comunidades carentes, para a comunidade, por exemplo, de Heliópolis e outras, que atingiu mais de 15 mil crianças carentes, tá certo? E essas crianças participaram do projeto construindo o próprio projeto, com apoio daí da Marina de la Riva, o Badia Assad, e também acho que é Júnior de Almeida, que são, na verdade, expoentes maiores, já artistas mesmo, que trabalharam com a própria comunidade em desenvolver esse espetáculo, chamado Espetáculo da Terra, que, na verdade, foi aí feito um projeto cinematográfico pelo James Choi, que é um produtor americano que esteve daí no Brasil em dezembro, e trouxemos, então, esse Espetáculo da Terra, com a participação da comunidade, para dentro do MAM. Foi apresentado, e lá também teve o lançamento do CD Vidas Preciosas. Vidas preciosas do quê? Vidas preciosas das crianças que tiveram que superar essas dificuldades para, inclusive, estar participando desse projeto. Então, foi assim, a gente trouxe isso para o MAM, fizemos a distribuição dos convites, a plateia ficou lotada de gente de diferentes idades, gente das comunidades também, e aí o espetáculo foi apresentado e foi super emocionante, foi aplaudido de pé, as pessoas, na verdade, assim, choravam até no final, porque, assim, a gente pôde daí ver a comunidade tendo uma inclusão e uma participação efetiva dentro de um espaço cultural. Então, acho que isso cada vez mais tem que ser incentivado, é uma missão do museu, e acho que é uma missão dos museus em geral, porque, como eu disse no começo, o museu exerce um caráter social, e nada mais social do que trazer a própria comunidade para dentro do museu. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar nessa questão da inclusão, daí, porque, na verdade, é uma inclusão no sentido não só de que eles estavam participando, mas no sentido de que eles entenderam que podem fazer parte, e que museu não é um lugar só de elite, e muito menos um lugar de que tem coisas difíceis ou difíceis de entender. Não, é um museu local que, na verdade,
traz a história da própria população. Então, sobre esse sentido, eu acho que esse trabalho de arte e educação da Denise também é super importante, super inovador e super contemporâneo com essa linguagem moderna. Pois é, muito obrigado, Mariana. Sim, eu também concordo. Um projeto que realmente, assim, né, nesse vínculo que ele faz entre o mundo mineral e a vida das pessoas, eu acho que aí ele traz um aporte muito específico, muito positivo para o campo de arte e educação. Eu queria passar para outro convidado, que é o Júlio Landmann, né, que é, enfim, presidente do Conselho da Bienal, e também um grande colecionador de pedras. Então, eu queria, primeiro, também estudar duas perguntas. A primeira seria, qual foi, Júlio, a tua relação com o trabalho da Denise? Em que momento você encontra o trabalho e como você relaciona com o seu interesse, assim, nas pedras? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, a você, Gabriel, a Peter, a Flávio, a Denise. É um prazer estar com vocês. Eu estou aqui rodeado dos meus minerais. Na realidade, eu conheci a Denise de uma forma muito interessante. A Denise estava fazendo uma exposição no MASP na década de 90, não é isso, Denise? E eu estava acompanhado com a minha esposa, Renata, estávamos visitando essa exposição, e eu me senti assim um pouco, um sentido de estranheza ao ver a obra da Denise, porque ela misturava granito com as ametistas. E isso, para a minha formação é química, mas eu fiz mineralogia também na USP, era um choque, né? E a Renata até percebeu e falou, olha, você não vai fazer esse comentário porque ela é uma artista, ela tem a liberdade poética. Mas eu não me contive, arrisquei, fui lá, muito prazer, eu sou o Júlio, ela é a Denise. Olha, Denise, eu queria dizer o seguinte, eu gostei muito das suas esculturas de pedra, mas aqui tem um problema, um choque de gênese. A ametista nasce com basalto, não com granito, né? E a Renata olhou para mim, eu não estou acreditando que ele está fazendo isso, né? Mas a verdade é que a reação da Denise foi de... Realmente ela não ficou chocada e não somente isso. Anos depois, quando você apresentou a ópera no Sesc Ipiranga, eu fiquei muito contente, porque eu fiquei preocupado. Será que eu vou ver uma ópera trágica em que a ametista vai ser forçada a casar com o granito, ou será que o par, a ametista e o basalto vão finalmente se encontrar e teremos uma ópera alegre? E que foi o caso, né? Então, foi assim o meu encontro, meu primeiro encontro com a Denise. Muito legal. E, Júlio, assim, você está aqui rodeado de uma coleção muito impressionante de minerais, né? Um mundo que você transita muito. Eu sou curioso, como pessoa que está mais no mundo da arte, né? Como que se forma uma coleção? Quais são os critérios que você pode aplicar, assim, porque o mundo mineral é infinito, mas como que você faz uma escolha pontual para formar uma coleção? Bom, voltando um pouquinho ao começo, eu tinha 8 anos, meus pais mudaram para o Jardim Guedala, no Vila Morumbi, que era de terra, era a primeira casa no Jardim Guedala. Então, muitas casas foram construídas, e isso significava montes de pedras para a construção. E eu, como garoto, tinha 6, 7, 8 anos, eu comecei a mexer nessas pedras e, de vez em quando, encontrava uma pedra diferente, um granito com pirita, uma turmalina preta, e aí foi para uma caixinha de sapato, enfim, divisórias e tal. E aquilo foi crescendo. Com 12 anos, eu montei meu primeiro laboratório e minha paixão passou a ser a química. E o que ajuda, porque as coleções de minerais são sistemáticas, ou seja, elas são compostas, como nos museus, são sempre sistemáticas. Os elementos, cobre, ouro, prata, enxofre, etc., os óxidos, sulfetos, silicatos, etc. Esse foi o começo e que era muito conveniente, porque eu precisava só de um pedacinho de cada mineral para ter todos os minerais na coleção.
Mas, à medida que eu fui, enfim, começando a trabalhar e criando um certo patrimônio, eu pude ir atrás daquilo que realmente eu via de interessante nos minerais, que era a estética, né? Então, eu dei de presente a uma escola todos os minerais que não tinham essa característica estética, pelo menos no meu olhar, e passei a comprar em shows internacionais e, enfim, dealers internacionais no Brasil, minerais que atendessem o meu olhar do ponto de vista de cor, de brilho, de transparência, de geometria, enfim, eu considero os minerais uma arquitetura da natureza, não é? Então, o meu olhar é um olhar estético, né? Com isso também, como pode ser visto, eu deixei de apresentá-las de forma sistemática, como se vê nos museus. Aqui eu uso cores, então, às vezes em contraste, às vezes predominantemente uma vitrine mais azul, outra mais vermelha, outra mais verde. Enfim, tenho a liberdade de expor os minerais, que são mais ou menos 1000, da forma que eu quiser, né? É interessante, né? Porque aí você passa de um sistema clássico, né, de classificação, de taxonomia, para um sistema mais perto do sistema da arte, de alguma forma, né? Que é nessa relação do que te mexe, assim, do que te gera uma emoção estética, e aí você vai também evoluindo nesse caminho, eu imagino, né? Deve ser um processo de diálogo e até de modificação. Então, eu queria saber, por exemplo, teu gosto modificou no tempo, na medida que você vê e conhece mais? Não, eu não acho que tenha mudado, não. Sem dúvida, as duas coisas que eu mais procuro não é nem a transparência nem o brilho, mas é a cor e a geometria. Acho que são esses os dois aspectos que eu mais gosto. Agora, tem um outro ponto que muitas pessoas dão muito valor, porque é importante, que é a parte esotérica dos minerais, né? Eu já recebi vários visitantes de várias partes do mundo que curam doenças com minerais e que, enfim, uma delas colocou a cabeça dentro de um dos meus geodos e viu o passado inteiro. Eu tentei fazer a mesma coisa, a única coisa que consegui é cortar a minha cabeça. Mas tem esse lado, né? E eu acho muito bacana porque é uma forma de olhar completamente diferente para o mesmo mineral, né? Mas não acho que tenha tenha mudado o meu critério ao longo dos anos de escolha de minerais, não. A gente tem algumas perguntas do público, das pessoas que estão nos acompanhando, mas essa tua pergunta me fez pensar numa pergunta que eu quero fazer para o Peter, que é sobre esse assunto da geometria, né? Porque a Dan Galeria é uma galeria muito conhecida por toda a sua trajetória, né, com concretismo, né, o concretismo brasileiro, linguagem geométrica, que é um pé importante da história da arte brasileira. Pegar, assim, entrar no mundo dos minerais, que é uma geometria diferente, assim, como você, assim, como galerista, como dono, assim, como você enxerga essa relação da geometria natural e com uma geometria artística, para falar assim? Na verdade, você tocou num ponto fundamental. Uma das razões pelas quais a gente escolheu e aceitou e ficou feliz com a disposição da Denise de trabalhar com a gente é porque toda a sensação que a gente tem com a arte concreta é de que os artistas da arte concreta procuram ir para o essencial e desdenham no sentido desdenham relativamente a forma externa final, a forma orgânica que uma estrutura interna determina. Vai-se para o fractal, se você quiser, mas eu estou mais ligado à estrutura geométrica que está na raiz das coisas. E os artistas concretos procuram isso, procuram a construção elementar e essencial. É uma combinação muito curiosa,
porque, no fundo, o que o Júlio acabou de falar é exatamente o que nós procuramos. E procuramos encontrar nas formas estruturadas que o quartzo, ou que todos os minerais, a cada um com a sua composição atômica, exige que a estrutura se configure, e que depois, no fim, resulta numa forma orgânica muito bonita, ou numa cor muito bonita, uma vibração muito bonita a partir da composição química e atômica do elemento, que, na verdade, é a raiz do trabalho dos artistas concretos. Quer dizer, há um paralelismo muito grande nisso. Então, a ligação do trabalho da Denise, que há trabalhos, por exemplo, esse que está atrás do Flávio agora, que quando a gente olha para ele, ele parece uma peça germinal. Tira um pouquinho a cabeça, meu filho. A gente vê dentro dela um processo muito orgânico. Eu poderia dizer que isso é uma fonte de germinação de óvulos de uma maternidade da Terra. Mas se você vai de perto, você vai encontrar estruturas geométricas bem definidas, vai encontrar a cristalização rigorosamente estabelecida. Então, você vê que as coisas têm um processo de continuidade e de crescimento que não é casual. Quem pode explicar isso de forma muito mais científica é o Júlio, por toda a formação dele, pelo conhecimento dele, mas na nossa visão mais da área estética, a gente vê a conjunção e a convergência desses dois processos e eles se somam e tem uma outra coisa por trás, a afinidade. As pessoas às vezes têm uma busca da pedra por alguma razão qualquer. Normalmente a joalheria é a forma mais fácil para a pessoa se aproximar da pedra, porque ela é bonita, ela brilha, ela tem valor, ela é importante, e, ao mesmo tempo, preenche esse tipo de sentimento de afinidade. A afinidade com a pedra in natura é mais difícil. O porte da pedra in natura é difícil, mas o porte no sentido de posse da pedra, para alguém que não é tão científico como o Júlio, na forma de uma obra de arte, em que as duas coisas se juntam e que podem estar em casa e preencher as duas finalidades, nos dá a visão de que isso é uma coisa possível e coerente. Essa foi a razão pela qual nós nos decidimos a ter a Denise conosco, para que as pessoas pudessem usufruir da força da pedra, da fala da pedra, da ligação da pedra com a alma, através de uma obra de arte com essa finalidade, que é contemporânea e ancestral ao mesmo tempo. Ela é atávica e ultra contemporânea. E essa foi a visão muito certa e muito acurada do Gabriel quando ele montou essa exposição na Bienal. Obrigado, Peter. Assim. Gabriel, não sei se você me permite fazer uma observação. Permito. Olhando o trabalho Ilha Brasilis, da sua Bienal, me chamou a atenção algo que eu não tinha percebido na hora, mas do mesmo jeito, a Ópera dos Minerais foi, enfim, uma instalação muito alegre, mas nesta eu vejo quase que um prenúncio do que viria no Brasil, porque eu vi pessoas que são, na verdade, os geodos, olhando para o seu próprio interior, para as suas próprias entranhas, né? E para os seus próprios corpos despedaçados, né? Porque dentro dela ela tem esses cristais que estão lá, e eles estão todos olhando para aqueles cristais e por alguns geodos desmontados, quebrados, quer dizer, achei uma perspectiva que eu não tinha reparado, e certamente tem muitas outras, né? Mas achei interessante querer compartilhar nesse momento esse meu olhar com vocês. Nossa, muito obrigado. Eu acho que você tem toda a razão, né? Às vezes as pedras, o mundo está mais na frente do que a gente sabe, né? Só depois que a gente consegue fazer essas leituras, né?
Queria fazer um pequeno parênteses, né, falando um pouco, o Peter tinha falado da afinidade, né, e um pouco o título, né, o assunto da Bienal era afinidades afetivas, que é um termo que vem do Goethe, e ele vem de uma análise de química. Então, eu lembrei muito do Júlio, né, porque, assim, ele fala das moléculas da afinidade como um motor da consciência humana e da vida emotiva, tanto quanto a vida física. Então, essa separação que a gente faz entre ciência e arte e filosofia é uma coisa que em outros momentos históricos eles estão mais juntos. Acho que nesse mundo mineral eles estão juntos. Lembrei também do Johannes Kepler, que era um cientista e filósofo do século XVII, que falava que a geometria é o arquétipo da beleza do universo, né? Então, essa ideia de poder identificar uma estrutura que acho que tem muito a ver com as questões que o Peter e o Júlio colocaram. Queria, assim, antes de fechar, porque a gente já estourou muito tempo, ainda que eu, por mim, continuava nesse papo, tem uma pergunta aqui pelo YouTube, da Cleo Regina dos Santos de Miranda, uma pergunta para a Denise, e fala: Denise, você poderia falar sobre a relação da formação das pedras e a estruturação do nosso aparelho psíquico? Denise. Uau! É uma pergunta bem ao assunto. Oi. Então, eu acredito o seguinte, que, na verdade, os grandes embates, né, que por isso eu acho, quando eu falo que o drama da matéria é um embate épico, né, e a grande questão nossa, ela é psíquica, quer dizer, é o quanto a gente se autoriza a ser ou a gente não consegue ser. Então, e daí eu vou dar o exemplo, para dar o exemplo disso, das crianças de Heliópolis, o Coral das Vidas Preciosas que teve no MAM, por exemplo, eram crianças que nunca foram autorizadas a usar o imaginário, a usar o sonho, a saber que podiam ter vidas preciosas. Então, assim, isso, daí eu vou dar a realidade e voltar para o psíquico. Teve daí esse pessoal do UNAS, né, bárbaros, que toparam fazer isso durante 10 anos, esse grupo de músicos do Avante, que toparam trabalhar com essas crianças. E foram trabalhando a ponto que, quando essas crianças se apresentavam, elas tinham atravessado as condições mais terríveis, mais difíceis, né? Eram vidas que podiam ser descartadas. E daí elas passam a ter vidas preciosas. Então, o que a mente, quer dizer, no sentido psíquico, quais são as malas-sombras que a gente tem que atravessar, né? E o basalto, ele, num determinado momento da ópera, ele é uma mala-sombra, depois ele deixa de ser, mas e passa a ter uma coexistência das diferenças, porque isso também é uma outra coisa. Então, eu acho assim, psiquicamente, o que eu acho que a pedra, ela sei lá, né? Eu estou até com uma pedra aqui que eu não tenho como não mostrar, tá? Isso aqui é um sol ser, tá? É como se fosse, ela aponta todas as direções, né? E eu acho que, psiquicamente, a gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio, que é como que a gente não olha para aquilo que pode destruir a gente, né? A natureza interior da gente, e a gente olha para aquilo que pode configurar a nossa força interior, né? Então, o sol ser é aquilo que aponta isso. Então, eu acredito que a formação geológica, Cléo, ela, na verdade, ela traz as lições para a gente poder se apropriar dessas lições e trazer elas para o nosso campo de transformação, né, emocional. E se a gente usar a inteligência emocional da gente para transmigrar do geológico para o lado em que a gente pode ter, é a metafísica da pedra mesmo, que a gente pode configurar realidades com equilíbrio de sobrevivência, pode ser muito interessante como novas maneiras de perceber aquilo que está nos rodeando e de aprender com aquilo que está rodeando. Então, a realidade geológica como base, né,
como base para a gente trazer estruturas que sobrevivem e não mais ficar fazendo estruturas que vão se desmanchando, sabe? Porque elas são mentais, elas não são baseadas nesse olhar que percebe aquilo que se sustenta e que vai sobreviver. Obrigado, Denise. Eu queria fazer um convite, só que, na verdade, a Denise também tem um trabalho importante, coautoria com Ari Pérez, que está no Jardim de Esculturas do Mans, chamado Secciones Mundi, que fez parte da Bienal, da 20ª Bienal. É um trabalho super interessante, impactante, que também está à disposição para quem quiser ver no nosso Jardim de Esculturas. É verdade, obrigado por lembrar isso, né? Porque é um trabalho que também serviu para muita, como ele está entre, né, a Bienal e o MAM, no espaço público, é um trabalho que todo mundo que trabalhou nesse ambiente tem uma relação muito íntima com esse trabalho, de sentar, pensar, escapar alguma briga eventual que acontece, esconder de algum jornalista chato, sabe? É um trabalho que tem ele tem muitas aplicações que acho que vão muito além das intenções originais da Denise e do Ari. Isso aí é o ato vital, né? Ele é o ato vital, quer dizer, tudo se dá no ato. Isso que é bacana. No primeiro átomo, o conflito já aparece. E no próprio átomo, a gente tem como buscar e encontrar a solução do conflito. Isso é legal. Então, esse trabalho é assim. E por que chama-se Secciones Mundi, Denise? Porque é uma fatia da Terra. Então, ele vai indo pelas camadas até chegar no interior da Terra. E quando você chega no núcleo, daí você tem o quê? Impressão digital. Por quê? Porque a impressão digital daí são os caminhos que vão levar ao quê? Ao labirinto que nos conduz a nós próprios. Que Márcio. Legal. É engraçado porque a última pergunta que entrou agora se relaciona com isso. E é uma pergunta para o Júlio. E a pergunta é de Vladimir Schmidt. E, Júlio, como a sua experiência com minerais influenciou seu trabalho na Bienal? Se é que dá para responder. Eu acho que a pergunta é interessante, porque, na realidade, eu entrei na Bienal por causa dos minerais. As pessoas não sabem disso, mas eu entrei em 91 justamente porque eu tinha a ideia de fazer ainda tenho uma mega exposição de minerais no Brasil, e a Bienal tem 30 mil metros quadrados. Né? E essa exposição, a concepção dessa exposição era convidar as grandes indústrias que mexem com minerais, petróleo, enfim, tudo aquilo que sai da terra, que seriam os grandes financiadores dessa exposição, né? Trazendo maquetes de como se extrai estanho, como se extrai chumbo, como ferro e assim por diante, ao mesmo tempo trazendo um eixo central que seria a arquitetura dos minerais e trazer para o Brasil as grandes peças que se encontram nos museus minerais brasileiros, que se encontram nos principais museus do mundo. A parte de joalheiros, os mais comerciais, os joalheiros artesanais, lembrando que a Bienal já teve a Bienal das Joias durante muitos anos, trazendo a parte de edição, que são os livros, etc., a parte esotérica, evidentemente, a parte dos artistas que utilizam os minerais, como Denise, como Marina Abramovic, como Amélia Toledo e tantas outras, que usam o mineral como uma matéria-prima para criar uma obra de arte conceitual, ou como você diz, Gabriel, com a sua própria narrativa, né? Então, essa foi a ideia de entrar na Bienal. Mal sabia eu que anos depois eu seria o algoz disso, mudando o estatuto e proibindo toda e qualquer exposição na Bienal que não fosse diretamente ligada à exposição de artes plásticas. Mas, enfim... Mas eu acho que o lado estético, eu sempre gostei muito do lado estético, e eu comecei na 22ª como diretor, na 23ª, e assumi a presidência na 24ª, fazendo
a Bienal da Antropofagia. Né? Mas é isso, os minerais me levaram à Bienal com uma intenção bem diferente do que fazer. Eu fiz uma Bienal de Arquitetura também, a terceira Bienal de Arquitetura, e que, sem dúvida, se aproxima mais aos minerais, né? Porque eu considero verdadeiras esculturas. Sem mencionar nomes, tem alguns arquitetos que tiveram no meu museu aqui em casa e se inspiraram para fazer alguns prédios em São Paulo. Maravilha. Eu acho tão interessante, né, que nesse momento duas pessoas tão vinculadas à pedra em duas instituições tão importantes, né, e que estão juntos com a gente aqui. Infelizmente, assim, a gente já passamos do prazo inicial, assim, com muito prazer, de fato, porque acho que a conversa foi bem interessante. Então, eu queria agradecer muito todos que participaram, todos que nos acompanharam também pelo YouTube, pelas redes, e gostaria de voltar a passar a palavra para o Flávio e para o Peter para fechar esse encontro tão belo. Obrigada, Gabriel. Imagina. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel. Acho que o Flávio pode fechar. Seria Perdi um pouquinho a imagem e o som, agora no finalzinho, mas eu também gostaria de agradecer muitíssimo ao Gabriel, Mariana, Berenguer, Denise Milan, foi poder receber você também para contribuir com a sua participação, que foi fantástica, acho que foi uma oportunidade maravilhosa, e a todos que participaram e nos acompanharam nessa conversa. Espero poder repetir e poder continuar, porque é uma conversa que seria incrível poder aprofundar mais, mas, de qualquer forma, foi fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Flávio. Obrigado. Olha, só posso dizer que foi uma conversa de uma qualidade e de uma natureza pouco usual e de alto nível. Eu fiquei muito grato pela participação de todos vocês. Muito obrigado. Eu fiquei grata. Muito obrigada, Peter e Flávio. Um abraço para vocês. Júlio, muito obrigado também. Obrigado a todos. Gabriel, obrigado. Imagina. Grande prazer.